Bom dia, pessoal. Estamos com mais uma aula, do nosso Código de Ética de Enfermagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 3, a parte onde fala das proibições. Quais são as ações que nós não podemos fazer, que é proibido no ato de trabalho da enfermagem, tá? Então, aqui a gente tem artigo 61, a primeira delas aí. Executar ou determinar atos contrários ao Código de Ética e à legislação. Então, nós não devemos executar nada contrário ao Código de Ética e à legislação do nosso país, tá? Isso são proibições. Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal. Então, a gente não pode se apropriar também de atividades de outros, para fazermos. Isso é proibido. Artigo 63. Colaborar ou acompliciar-se com pessoas físicas que desrespeitem a legislação. Então, também não devemos desrespeitar de modo algum a legislação. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional, bem como pleitear cargo ocupado por colega utilizando-se de concorrência desleal. Então, quando a pessoa faz uma coisa certa para cumprir o código de ética e ela é despedida, a gente não deve aceitar o cargo daquela pessoa, é proibido. Artigo 66. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de instituição que você não exerce funções. Artigo 67. Receber vantagens de instituição, empresa, família, coletividade que lhe é devido, que não é devido, como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada, ou seja, você pedir, algum benefício para aquela pessoa que não esteja no seu salário, você já ganha para isso. Isso é proibido. Artigo 68. Valer de mecanismo de coação, omissão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem. Então, proibido subornar, viu? Artigo 69. Utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atendem contra a dignidade da pessoa humana. Artigo 70. Utilizar o desconhecimento de enfermagem para praticar atos tipificados como crime. Um exemplo aqui, um ato como crime no nosso país. Órgãos, aquele mercado negro de órgãos. Então, a pessoa utilizar os seus conhecimentos para praticar crimes, isso é uma proibição muito séria, viu? Artigo 71. Promover ou ser conivente com injúria, calúnia e difamação de pessoa, família ou membros da equipe de enfermagem. 72. Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal de qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais do exercício. Artigo 73. Provocar aborto ou cooperar em prática designada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente. Então, assim, o nosso país, tem países que são liberados o aborto. No nosso país, o aborto é proibido, por lei. Se a pessoa usar os seus conhecimentos científicos para cooperar com essa prática, ela está cometendo um crime, tá? Exceto nos casos permitidos pela legislação. Que casos são esses? Quando a legislação permite, quando a vítima, quando a paciente é vítima de um estupro ou alguma coisa assim, e ela deseja interromper aquela gestação. Ou algum caso previsto
judicialmente, em que a paciente não tem condições de ter aquela criança ou que aquela criança não vai ser um feto viável, nesses casos, né, vai ser permitido aí por lei, tá? E também, mesmo sendo permitido por lei, né, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência se ele vai participar ou não. Não é obrigatória a participação desse profissional. Artigo 74. Promover ou participar de prática designada a antecipar a morte da pessoa. Então, isso é proibido, antecipar a morte da pessoa. Não porque a família já quer que a pessoa pode desligar os aparelhos, sei lá, alguma coisa assim. Isso é proibido no nosso código de ética. A gente não deve cometer isso. Isso é homicídio. Artigo 75. Praticar o ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas na legislação, desde que possua a competência técnica e científica necessária. Então, ato cirúrgico é um ato médico, não deve ser praticado pela enfermagem, exceto em alguma situação de muita emergência que não tem onde recorrer, e se você tiver competência para aquilo também. Artigo 76. Negar assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. Então, não devemos negar assistência em situação de urgência e emergência, né? A menos que ofereça risco para o profissional. Aí ele pode se negar a fazer. Artigo 77. Executar procedimentos sem o consentimento formal da pessoa ou de seu representante responsável legal, exceto em iminente risco de morte. Então, sempre que a gente for realizar algum procedimento, aquela pessoa deve ter uma permissão daquela pessoa para ser realizado o procedimento. Se ela se negar, a gente não vai fazer procedimento contra a vontade do paciente. Artigo 78. Administrar medicamentos sem conhecer a indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos. Artigo 79. Prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde ou em rotina aprovada em instituição de saúde, exceto em situações de emergência. Artigo 80. Executar prescrições de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Então, isso tudo proibido, viu, gente? Artigo 81. Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. Então, tudo se for caso de emergência, se a gente tiver competência para aquilo, a gente faz. Se não for da nossa competência e a pessoa não tiver em um caso de risco de eminente de morte, então a gente não faz. É proibido. Artigo 82. Colaborar direto ou indiretamente com profissionais de saúde no descumprimento da legislação referente aos transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, reprodução assistida ou manipulação genética. Então, tudo isso é proibido. Artigo 83. Praticar, individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza contra a pessoa, família, coletividade ou qualquer membro da equipe de saúde. A gente não deve praticar, né, esse tipo de assédio. Da mesma forma que o profissional tem direito de denunciar um assédio, o paciente também tem direito de denunciar por parte do profissional, se o profissional assediar o paciente. Então, isso é proibido. Artigo 84. Anunciar formação profissional que não possa comprovar. Então, se a pessoa anunciar que ela tem um diploma de enfermeiro ou de técnico de enfermagem, ela tem que comprovar aquilo com algum documento. Não tem como colocar uma qualificação de título sem a pessoa comprovar. Artigo 85. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio das organizações da categoria. 86. Produzir, inserir ou divulgar informação inverídica ou de conteúdo duvidoso sobre o assunto de sua área profissional. Importantíssimo. Hoje em dia, com a mídia aí,
a gente acaba não vendo de onde vem o conteúdo e disseminando fake news, né? Então a gente deve procurar informações sobre aquilo, procurar artigos que falam sobre as informações para ver se realmente são verídicas. É proibido disseminar informações verídicas. Parágrafo único. Fazer referência a casos, situações ou fatos e inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituição sem prévia autorização em qualquer meio de comunicação. Então, se a gente for fazer algum comentário sobre algum caso e identificar essas pessoas sem a prévia autorização delas, isso também é proibido, né? A pessoa tem direito à preservação da sua imagem. Artigo 87. Registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre assistência de enfermagem. Artigo 88. Registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Gente, isso é muito sério, porque se a gente assina uma coisa que a gente não executou e aquilo vem a causar um dano para o paciente, a gente responde por aquilo. Então, isso é proibido, tá? É uma prática muito comum hoje em dia, mas isso é proibido, né? O nosso Código de Ética traz isso bem claro nesse artigo 88. Artigo 89. Disponibilizar o acesso às informações e documentos a terceiros que não estão diretamente envolvidos na prestação da assistência, exceto quando autorizado pelo paciente, representante legal ou responsável legal por determinação judicial. Então, o que a gente falou, né? Preservar todos os documentos daquele paciente, a menos que seja determinado judicialmente ou por representante legal, né? Essas informações aí, né, do paciente. Artigo 90. Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho Regional de Enfermagem ou Comissão de Ética de Enfermagem. Então, se a gente for chamado para fazer algum tipo de declaração sobre o exercício, a pessoa negar, omitir informação ou falar falsas declarações, isso é proibido. Artigo 91. Delegar atividades privativas do enfermeiro a outro membro da equipe. Isso é proibido, né? Fica proibido delegar atividades privativas a outros membros de equipe de saúde também. Artigo 92. Delegar atribuições dos profissionais de enfermagem para acompanhantes ou responsáveis pelo paciente. Então, jamais, né, as atividades que são dos profissionais, né, não devem ser feitos pelos acompanhantes, a menos em caso de atenção domiciliar, pois às vezes o profissional não está lá e a família acaba fazendo algumas ações, né, no cuidado ali. Artigo 93. Eximir de responsabilidade legal da assistência prestada aos pacientes sob seus cuidados, realizados por aluno ou estagiário sob sua supervisão ou orientação. 94. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem imóvel ou imóvel, né, que esteja sob sua responsabilidade em razão do cargo, bem como desviá-lo. Então, se tem algum bem que esteja a seu poder, né, durante aquele cargo do exercício, não deve desviá-lo. Isso é proibido, gente, é lei. Artigo 95. Realizar ou participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão em que os direitos da pessoa sejam desrespeitados ou ofereçam riscos para a pessoa, né? Então, não participar desse tipo de atividade. 96. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse da segurança da pessoa. Por isso que nosso país, né, é um pouco complicada a política, né, de segurança aí da pessoa, da questão dos trabalhos, né, com seres humanos. Então, cuidar muito. O interesse da ciência é superior ao interesse da pessoa é proibido, né? A pessoa tem que ter o seu cuidado respeitado. E o cuidado tem que ser livre de danos.
artigo 97. Falsificar ou manipular dados de pesquisa. Se uma pesquisa deu um determinado resultado, a pessoa vai lá e falsifica ou manipula aquele dado. Isso é proibido. Artigo 98. Publicar resultados de pesquisas que identifique o participante do estudo sem autorização prévia. Artigo 99. Divulgar ou publicar em seu nome produção técnico-científica ou instrumento de organização formal do qual não tenha participado ou emitir nomes de coautores e colaboradores. Artigo 100. Utilizar dados, informações ou opiniões ainda não publicadas sem referência do autor ou sem sua autorização. Ou seja, apropriar de trabalho dos outros, né? Artigo 101. Apropriar ou utilizar produções técnico-científicas da quais tenha ou não participado como autor, sem concordância ou concessão dos demais partícipes. Artigo 102. Aproveitar de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em uma obra técnico-científica. Isso também é proibido, gente. Então, essa é a aula de hoje das proibições. Depois disso, vamos deixar uma atividadezinha para vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.